Você já percebeu que a vida nem sempre nos pede força física, mas sim força espiritual? Há momentos em que não é o corpo que precisa resistir, mas o coração que precisa permanecer em paz. E é justamente sobre isso que o budismo tem tanto a nos ensinar. Hoje, você vai conhecer 7 ensinamentos budistas para cultivar resiliência espiritual e encontrar paz interior, mesmo quando o mundo à sua volta parece desmoronar. Esses ensinamentos não são ideias distantes ou teóricas. São práticas vivas, caminhos simples que ajudam a fortalecer o espírito, equilibrar as emoções e renovar a confiança em si mesmo e na vida. Porque, no fim das contas, a verdadeira força não nasce da resistência, mas da serenidade. É quando aprendemos a permanecer calmos em meio à tempestade que descobrimos o poder silencioso da resiliência espiritual. A maioria das pessoas associa resiliência à ideia de resistir, suportar, aguentar firme. Mas, sob a ótica budista, resiliência não é endurecer diante da dor, é aprender a fluir com sabedoria através dela. Enquanto o mundo exalta quem vence pela força, o budismo revela o poder silencioso de quem vence pela compreensão. O monge Thich Nhat Hanh dizia: a verdadeira força é como a do bambu, flexível, mas impossível de quebrar. Essa é a essência da resiliência espiritual, não lutar contra o que é, mas encontrar paz dentro do que é. Ela nasce da serenidade que compreende que tudo muda, que nenhuma dor é eterna e que, mesmo nas maiores tempestades, a calma é o abrigo mais seguro. Ensinamento 1. Aceite o momento presente como seu mestre. A primeira lição da resiliência espiritual é a aceitação. Mas atenção, aceitar não é se conformar, nem desistir. Aceitar, no sentido budista, é reconhecer o que é real neste instante, sem negar, sem brigar, sem fugir. O Buda ensinava que o sofrimento surge não das circunstâncias, mas da resistência que temos a elas. Eu não quero que isso esteja acontecendo, não deveria ser assim. Por que comigo? Esses pensamentos constroem uma prisão invisível. E dentro dela, a mente gira, esgotada, tentando mudar o que já é. A aceitação é a chave que destranca essa prisão. Ela diz: sim, isto está acontecendo. E nesse simples ato de reconhecer, a mente encontra espaço para respirar. O coração se abre. E o sofrimento começa, pouco a pouco, a perder força. Imagine uma folha flutuando em um rio. Ela não luta contra a corrente, apenas segue o fluxo natural. Assim é a mente que aceita. Ela não desiste, mas também não desperdiça energia nadando contra o inevitável. Ela flui, aprende, se adapta e continua. Aceitar o momento presente como mestre é compreender que cada experiência, mesmo a dolorosa, carrega um ensinamento oculto. Talvez esteja te pedindo paciência, talvez confiança, talvez silêncio. Mas se você o acolhe sem julgar, descobre que até as quedas têm sabedoria. Respire fundo agora e pense: o que em sua vida você ainda resiste em aceitar? Pode ser uma perda, uma mudança, um fim, um erro. Observe isso sem julgamento. A aceitação começa exatamente assim, com a coragem de olhar o que é, e deixar que o presente te ensine. Ensinamento 2. A impermanência é o segredo da liberdade. O segundo pilar da resiliência espiritual é compreender a impermanência. Tudo que nasce, um dia muda. Tudo que chega, um dia parte. Nada é fixo. E é justamente por isso que a dor também passa. O sofrimento humano se alimenta da tentativa de fixar o que é transitório. Queremos que o prazer dure para sempre, que as pessoas não mudem, que a vida permaneça previsível. Mas a natureza não é estática. Ela é movimento, transformação, fluxo. E quando nos apegamos ao que deve seguir seu curso, criamos em nós o próprio sofrimento. O Buda dizia: tudo o que surge, desaparece. Tudo o que floresce, murcha. Tudo o que é construído, se desfaz. Compreender isso não é ser pessimista, é ser livre. Porque quando você aceita que as coisas mudam, você deixa de ter medo de perdê-las. E quando o medo diminui, a paz cresce. Pense em quantas vezes você sofreu não pelo que aconteceu, mas porque queria que algo não tivesse acontecido. A mente cria a dor ao resistir ao fluxo natural da vida. Mas quando entendemos a impermanência, algo muda profundamente dentro de nós.
Deixamos de lutar contra a mudança e passamos a dançar com ela. A flor não chora quando o vento leva suas pétalas. Ela confia que novas flores virão. O mesmo acontece conosco. Perdemos coisas, pessoas, fases. Mas se confiarmos no ritmo da vida, veremos que a perda também é parte do renascimento. A impermanência é, portanto, o segredo da resiliência. Ela nos ensina a não nos agarrarmos ao que foi, nem temermos o que virá. Nos convida a estar inteiros no único tempo que existe, o agora. E aqui há uma revelação profunda. A verdadeira força espiritual não é se manter intacto, mas se permitir mudar sem se perder. É seguir sendo você, mesmo quando tudo muda ao redor. Quando você aceita e compreende a impermanência, começa a viver com mais leveza. Deixa o passado descansar, o futuro respirar e o presente florescer. E é nesse espaço de entrega que nasce a verdadeira paz interior. A aceitação e a impermanência caminham juntas. Aceitar o que é abre a porta. Compreender que nada é permanente te liberta da prisão do controle. E juntas, essas duas lições formam a base sólida sobre a qual a resiliência espiritual pode florescer. Porque o espírito resiliente não é o que endurece diante da vida, mas o que confia nela. Não é o que luta contra a corrente, mas o que aprende a fluir com consciência e amor. O sofrimento, na visão comum, é um inimigo a ser evitado. Mas para o budismo, ele é um professor silencioso, que revela verdades que a alegria, por si só, não consegue mostrar. Não há crescimento sem dor, e não há iluminação sem atravessar a sombra. Quando Buda alcançou despertar sob a árvore Bodhi, não foi por ter escapado da dor, mas porque a olhou profundamente, sem fugir. Ele compreendeu que o sofrimento é parte da existência, mas que ninguém precisa permanecer preso a ele. Essa é a essência da sabedoria, aprender a ver a dor como caminho, e não como castigo. A resiliência espiritual floresce exatamente nesse ponto, quando deixamos de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e passamos a perguntar o que isso está tentando me ensinar. A vida, quando observada com consciência, se torna o mais sábio dos mestres. Ensinamento 3. Observe a dor sem se tornar ela. A mente humana tem o hábito de se identificar completamente com o que sente. Quando estamos tristes, dizemos, eu sou a tristeza. Quando estamos com medo, eu sou o medo. Mas o Buda nos lembra, você não é o sofrimento. Você é a consciência que o observa. Essa é uma das chaves mais poderosas da resiliência espiritual. Observar a dor sem se confundir com ela. Ser o céu que acolhe todas as nuvens, sem ser arrastado por nenhuma. Quando surge um pensamento de angústia, um sentimento de culpa, uma lembrança difícil, em vez de mergulhar cegamente neles, permaneça como testemunha. Respire e diga a si mesmo, há tristeza em mim agora. Há medo em mim agora. Essa simples frase muda tudo, porque cria um espaço entre você e a emoção. E nesse espaço, a liberdade nasce. A observação consciente não é fuga, é a maneira mais compassiva de acolher o que dói sem se destruir por dentro. Quando você observa, em vez de reagir, algo dentro de você se reorganiza. A energia da dor começa a se dissolver, e o que resta é sabedoria. Thich Nhat Hanh dizia: o sofrimento é como o lodo que ajuda a flor de lótus a crescer. Sem lodo, não há lótus. Quando você aprende a observar a dor sem ser dominado por ela, está transformando lama em flor. A dor deixa de ser um peso e passa a ser um solo fértil. Cada lágrima rega o terreno da consciência. E de cada perda, nasce uma nova compreensão sobre a impermanência e o amor. Pratique isso à noite, ou nos momentos em que algo apertar o peito. Pare, respire, observe. Diga, há sofrimento aqui. Não lute, não negue. Apenas olhe. Você vai perceber que o sofrimento, quando olhado com amor, perde a força de te dominar. E o que permanece é a paz, serena, firme e silenciosa. Ensinamento 4. Transforme o veneno em remédio. Os mestres budistas costumam dizer que o sofrimento é como um veneno, mas também o próprio antídoto, quando compreendido. A dor que hoje te fere pode ser a mesma energia que, transmutada, te desperta. A raiva pode se tornar clareza, o medo pode se transformar em coragem,
e a perda pode abrir o coração para a compaixão. No budismo, essa transformação é chamada de virar o veneno em remédio, Gyu-Yaku-Go-Yaku. É a arte de usar o sofrimento como combustível para o despertar. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, reconhecendo o veneno. Não negue o que sente. Diga a si mesmo: sim, há raiva aqui. Depois, traga consciência e gentileza. Pergunte: o que esta raiva está me mostrando sobre o que ainda preciso curar? A quem dentro de mim essa dor está tentando proteger? Quando olhamos com atenção, descobrimos que até as emoções mais destrutivas nascem de uma tentativa de proteger algo vulnerável. O medo quer proteger a segurança. A raiva quer proteger a dignidade. A culpa quer proteger o amor. E ao enxergar isso, o coração se abre. A energia antes destrutiva se transforma em compaixão, por si mesmo e pelos outros. O Buda ensinava que a compaixão nasce da compreensão profunda do sofrimento. Só quem atravessou a dor é capaz de realmente compreender a dor alheia. Por isso, o sofrimento, quando transformado, se torna ponte, e não muro. Conexão, e não isolamento. A verdadeira resiliência espiritual não é nunca sentir dor. É saber como voltar para o amor, mesmo depois de senti-la. E isso exige uma coragem delicada. A de olhar para dentro, sem máscaras, e escolher curar ao invés de reagir. Pense nas experiências que mais te feriram. Quantas delas, com o tempo, te ensinaram algo valioso? Talvez te fizeram mais sábio, mais empático, mais consciente. Isso é o poder alquímico da consciência. Transformar veneno em remédio, dor em sabedoria, sofrimento em luz. Quando a mente desperta, até as feridas se tornam templos. E cada cicatriz passa a contar uma história de renascimento. Observar a dor sem se tornar ela, e transformar o veneno em remédio. Essas duas lições formam a arte da transmutação espiritual. Elas nos lembram que nada está perdido quando a consciência está presente. O que parece ruína pode ser o início de uma reconstrução mais serena. E o que parece fim, na verdade, é apenas o começo de uma nova forma de existir. No caminho da resiliência budista, a dor não é o oposto da paz. Ela é o caminho para alcançá-la. Há momentos na vida em que o caminho parece se dissolver diante dos nossos pés. Tudo o que antes parecia certo se torna incerto. As pessoas mudam, os planos falham, o futuro se torna um véu. É nesses momentos que o ensinamento budista mais precioso se revela: a confiança. Não a confiança ingênua que espera que tudo dê certo, mas a confiança profunda, a que nasce da compreensão de que, mesmo quando nada parece fazer sentido, a vida ainda sabe o que está fazendo. O Buda chamava isso de Shabada, a fé silenciosa que nasce da experiência interior, e não da crença cega. A verdadeira resiliência espiritual surge quando aprendemos a descansar na confiança e cultivar a paciência, mesmo em meio à tempestade. Essas duas virtudes, confiança e paciência, são como as duas asas do pássaro da serenidade. Sem elas, a alma se agita. Com elas, encontra repouso em qualquer céu. Ensinamento 5. Confie no fluxo da vida. Imagine um rio. Ele não luta contra as pedras, apenas contorna. Não exige que a paisagem seja diferente, apenas segue o curso. Assim é a sabedoria budista diante da vida. A confiança é fluir, não forçar. O sofrimento aumenta quando resistimos ao que é. A mente quer controlar, prever, planejar, compreender, mas a vida é maior do que todos os planos. O budismo ensina que a confiança não é ausência de medo, é a escolha de seguir mesmo com ele. Thich Nhat Hanh dizia que a confiança é como uma flor que cresce quando cultivamos presença. Quanto mais você está presente no agora, menos medo sente do que virá. Porque a mente que vive o presente entende que o agora é sempre suficiente. Muitas vezes, perdemos a fé em nós mesmos, porque tentamos medir nosso valor pelos resultados, pelo que deu certo, pelo que conseguimos. Mas a confiança budista vem de outro lugar. Ela nasce da consciência de que tudo que vivemos é parte do caminho. Nada é desperdício, nem mesmo os erros. O Buda dizia: mesmo as pedras no caminho são degraus para a iluminação. Cada perda ensina desapego. Cada silêncio ensina escuta. Cada recomeço ensina humildade.
Quando você se entrega ao fluxo da vida, deixa de ser arrastado por ele. Você se torna o próprio rio, sereno, paciente, constante. Há um poder imenso em simplesmente dizer: não preciso entender tudo agora. Confio no processo. Essa confiança não é passividade, é entrega consciente. Você age, faz o seu melhor, mas sem ansiedade. Porque compreende que a vida tem um ritmo próprio, e que o tempo certo das coisas nem sempre é o seu tempo. A confiança é o remédio para a inquietude, e a porta para a verdadeira paz interior. Faça disso uma prática espiritual. Toda vez que algo não sair como esperado, pare, respire e diga a si mesmo: eu confio. A vida sabe o que está fazendo. Repita até que seu coração se lembre dessa verdade. A fé budista não é acreditar em um poder externo, é acreditar no poder da própria consciência em permanecer desperta em qualquer circunstância. Quando você confia no fluxo, descobre que o rio nunca leva o que é essencial. Ele apenas limpa o que já não serve mais. Ensinamento 6. Cultive a paciência compassiva. A paciência, no budismo, é chamada de Kshanti, e é considerada uma das mais nobres virtudes. Mas é muito mais do que simplesmente esperar. É o estado da mente que permanece tranquila mesmo quando o mundo está em movimento. A paciência compassiva nasce da sabedoria que entende que tudo tem seu tempo de florescer. Assim como o lótus precisa do ciclo completo, da lama ao botão, do botão à flor, também nossa alma precisa do tempo certo para amadurecer. Muitas vezes sofremos não por causa do que acontece, mas por querer que tudo aconteça mais rápido. Queremos que as feridas curem logo, que as respostas venham hoje, que a dor acabe amanhã. Mas o Buda dizia: a pressa é forma de violência contra o tempo. A paciência compassiva é, portanto, um ato de amor. Amor por si mesmo, por seu processo e pelas pessoas à sua volta. Ela é a compreensão de que ninguém desperta de um dia para o outro, e que cada um está trilhando o caminho no ritmo que pode. Ser paciente é permitir que a vida se revele no tempo certo. É olhar para o próprio crescimento com ternura. É entender que as sementes do despertar estão germinando mesmo quando nada parece acontecer. Quando cultivamos a paciência, o coração se torna vasto como o céu. Deixamos de nos ferir com a impaciência e aprendemos a acolher o agora. E esse acolhimento, silencioso e firme, é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Pense nas vezes em que você se apressou em tentar consertar algo, em querer entender alguém, em exigir resultados. E quantas vezes, depois, percebeu que o tempo, por si só, já havia feito o trabalho. O tempo é um grande mestre, e a paciência é a disposição de escutar o que ele tem a dizer. O Dalai Lama ensina que a paciência é a armadura dos sábios, porque quem é paciente não é ferido pelas palavras, nem abalado pelos ventos da vida. A paciência não é fraqueza, é a força tranquila que sustenta a fé. Quando combinamos confiança e paciência, algo milagroso acontece. A mente para de lutar contra o agora. E é nesse instante que a verdadeira serenidade se manifesta. Essas duas virtudes são irmãs espirituais. A confiança nos faz seguir o fluxo da vida, e a paciência nos ensina a permanecer nele com paz. A confiança e a paciência são o coração da resiliência espiritual. Elas não eliminam os desafios, mas mudam a forma como os enfrentamos. Com elas, a mente deixa de ser refém da incerteza e se torna um espelho, calmo, estável, refletindo a realidade sem distorção. Porque quando confiamos e esperamos com sabedoria, o mundo inteiro parece desacelerar. E nesse silêncio que surge, ouvimos algo profundo, a voz tranquila do nosso próprio coração. Há um momento, após tantos altos e baixos, em que o buscador percebe algo sutil. A paz não está no final do caminho, ela é o próprio caminho. É quando paramos de lutar para sermos fortes, e finalmente, compreendemos que a força sempre esteve na capacidade de permanecer em paz. Depois de aprender sobre a impermanência, a aceitação, a presença, a compaixão, o desapego, a paciência e a confiança, o coração se torna maduro o suficiente para receber o sétimo ensinamento budista da resiliência espiritual: a confiança no caminho da vida. Ensinamento 7. Confie no caminho. A mente humana quer certezas. Quer garantias de que, se fizer tudo certo, o futuro será seguro. Mas o budismo nos ensina algo diferente.
A vida não é uma linha reta, é um círculo, um constante florescer e recolher. Confiar no caminho é aceitar que cada passo, mesmo mais incerto, faz parte da sabedoria da jornada. Não existe erro quando a consciência, mesmo o desvio ensina algo, mesmo a queda desperta. O Buda dizia que o caminho é o próprio despertar. Isso significa que não existe destino espiritual fora do presente. Cada experiência, agradável ou dolorosa, é uma forma da vida te lapidar. A confiança no caminho é o ponto de maturidade de todas as virtudes anteriores. Porque só confia plenamente quem já compreendeu a impermanência, quem aceitou o que é, quem vive o presente, quem abriu o coração com compaixão, quem se desapegou do controle, quem teve paciência e descansou na entrega. Chegar a essa compreensão é como abrir os olhos após um longo inverno e perceber que a primavera sempre esteve chegando, só precisava do tempo certo para florescer. O budismo ensina que o universo é uma teia de causas e condições. Tudo o que acontece, acontece para o despertar da consciência. Não há acaso, apenas aprendizado. Quando você começa a confiar nisso, o peso da vida diminui. Você deixa de se perguntar por que isso aconteceu comigo, e passa a perguntar para que isso está acontecendo. Essa mudança transforma completamente a dor em sabedoria. A cada dificuldade, a vida parece sussurrar: eu não estou contra você. Estou te moldando. Essa percepção é o início da verdadeira libertação. O praticante budista aprende a caminhar com leveza e atenção plena, sabendo que até o silêncio das pausas é parte do ensinamento. Nada é tempo perdido. Nada é insignificante. Tudo é parte do florescer. Confiar no caminho é mais do que um pensamento positivo. É um estado de serenidade que nasce quando a mente deixa de exigir que a vida siga um roteiro. É o momento em que você percebe que o que importa não é onde chegar, mas como caminha. O Buda dizia: caminhe como se seus pés beijassem a terra. Essa frase, simples e poética, é um lembrete. Viva com presença, com gratidão, com reverência pelo agora. Cada respiração é um milagre. Cada passo é sagrado. E quando vivemos assim, a confiança não é algo que praticamos, é algo que se torna natural. A vida flui através de nós, e nós fluímos com ela. Esse estado é o que os mestres chamam de paz inabalável, a serenidade que não depende das circunstâncias, porque nasce da compreensão de que nada está fora do lugar. Quando o coração confia plenamente, algo floresce silenciosamente dentro de nós. A paz interior. Não a paz que vem da ausência de problemas, mas a paz que vem do entendimento de que tudo que chega também parte, e tudo que parte abre espaço para o novo. A resiliência espiritual é exatamente isso, a capacidade de florescer mesmo depois das tempestades, porque você compreendeu que o sol nunca deixou de brilhar, apenas esteve coberto por nuvens por um tempo. O Dalai Lama diz que a calma é o poder supremo, porque somente o coração tranquilo pode enxergar com clareza, agir com sabedoria e amar com profundidade. Essa calma é o fruto final dos 7 ensinamentos. Ela é o resultado da impermanência aceita, da presença vivida, da compaixão praticada, do desapego amadurecido, da paciência cultivada, da confiança estabelecida e, finalmente, da entrega total ao caminho. Antes de encerrar o dia, sente-se em silêncio. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. E diga a si mesmo, com calma e sinceridade: eu confio na vida. Tudo o que chega me ensina. Tudo o que parte me liberta. Tudo o que permanece me fortalece. Sinta como essas palavras se tornam respiração, como se dissolvem no corpo e se transformam em presença. É nesse instante que o coração compreende o que a mente não consegue. Você nunca esteve fora do caminho. O caminho sempre foi você. Os 7 ensinamentos budistas para cultivar resiliência espiritual e encontrar paz interior são como 7 pétalas de uma mesma flor. Cada uma tem sua beleza, mas todas juntas revelam a plenitude da sabedoria. Eles nos lembram que a vida não é sobre vencer o caos, mas sobre aprender a dançar com ele. Que a verdadeira força não é endurecer, mas permanecer suave diante do que é duro. E, acima de tudo, que a paz não se encontra, se reconhece, quando paramos de lutar e simplesmente confiamos no caminho.